capítulo 10, verso 13. Marcos capítulo 10, verso 13. Marcos capítulo 10, verso 13. Vamos ler todos juntos, do verso 13 até o 16. Diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém. Graças a Deus. Tem um livro muito bom, todo pai, toda mãe, todo educador deve ler esse livro, de um autor chamado John Drescher, um psicólogo cristão, escritor, conferencista. É um livro que fala sobre as 7 necessidades básicas das crianças. Ele faz uma análise sobre quais são as necessidades básicas, fundamentais das crianças. E ele diz lá, as 7 necessidades são as seguintes. Primeira, toda criança tem necessidade de sentido e significado. Toda criança quer sentir que ela tem importância, que ela tem valor, que ela tem significado, que a vida dela é importante, o seu valor individual. Segundo, toda criança tem necessidade de segurança, segurança física, emocional, social, uma estabilidade familiar. Toda criança tem necessidade de se sentir-se segura. Terceiro, toda criança tem necessidade de aceitação. Toda criança precisa ser aceita, sem ser desprezada, sem ser criticada, mas se aceita. Terceira necessidade. Quarta necessidade básica das crianças: toda criança tem necessidade de amar e ser amada. Ela precisa aprender a amar e se sentir amada e saber ser amada. Quinta necessidade das crianças: toda criança tem necessidade de elogios. Toda criança precisa ser elogiada, precisa ser incentivada. Toda criança precisa disso. Sexto, toda criança precisa de disciplina. Ela precisa de limites. Ela precisa que alguém coloque os limites e dê disciplina para ela, que ela não pode fazer tudo o que ela quer. E sétimo, toda criança tem necessidade de Deus. Ela precisa ser ensinada e mostrada a presença, os valores da palavra de Deus. Essas são as 7 necessidades básicas. Se uma dessas necessidades, ou algumas, ou todas, a criança não receber, não for preenchida, a criança vai ser uma criança disfuncional, vai ter problemas emocionais, problemas de crescimento, sociais, vários problemas vão se manifestar na vida das crianças. Ao ler esse livro, eu lembrei desse livro hoje, ao meditar nesse texto aqui, porque nesses poucos versículos que nós lemos, em um momento específico ali, Jesus quase que satisfez todas essas necessidades. Num breve episódio da vida de Jesus, sem conhecer a psicologia, é óbvio, da ciência moderna, mas conhecendo todas as crianças e a necessidade humana, Jesus nos mostrou e nos ensinou como nós devemos nos relacionar e tratar todas as crianças. Porque hoje as crianças são vítimas de abusos, de desprezo, de indiferença, quase como nos tempos bíblicos, que a criança era vista como um mini adulto, que ela não tinha necessidade nem valorização, era às vezes desprezada as crianças. Então, nesse texto aqui, nós vemos Jesus suprindo essa necessidade e ensinando para os seus discípulos a fazer isso. Então, nesse texto você tem aqui três atitudes. Primeira atitude dos pais, que eles estão levando as crianças até Jesus. É a atitude certa. O texto bíblico diz, a expressão aqui para criança, no termo grego, dá a ideia de crianças bem pequenas,
crianças de colo e algumas que estão começando a andar, e que elas estavam sendo levadas até Jesus. Os pais levavam as crianças até Jesus para serem abençoadas. Ou seja, esse texto está dizendo, as crianças precisam ser levadas a Cristo. Essa atitude aqui que é elogiada por Jesus, que Jesus fala, é isso mesmo que os pais devem fazer, os avós devem fazer, os adultos devem fazer, as crianças devem fazer, levar as crianças até Cristo. Eu já vi pais cristãos, evangélicos, falarem para mim, eu não batizei meu filho porque eu vou esperar meu filho crescer. Quando ele crescer, ele decide se ele vai servir a Deus ou não. Essa atitude é certa? Completamente errada. Completamente errada. Se os pais não levarem seus filhos a Cristo e forem esperar eles decidirem, eu digo para você, o mal e o diabo já decidiu levar seu filho. O mal e o diabo já decidiu, porque hoje há uma indústria de publicidade, assim, as mentes mais brilhantes do mundo hoje são os publicitários, né? Você vê aquele filósofo que dá sempre palestras na televisão, Luiz Felipe Pondé, ele diz, hoje os maiores gênios do mundo são os publicitários. Se você quer entender a sociedade, você foque nas publicidades e nas propagandas, porque as mentes mais capazes, mais brilhantes, estão nas agências de marketing e publicidade. Essas são as mais fabulosas. E os agentes do marketing, da propaganda, eles focaram o alvo da propaganda nas crianças. Todo o alvo da publicidade e do marketing moderno estão nas crianças. Porque eles falam, se nós colocarmos as crianças para ser um consumista, um materialista, a criança vai ser assim. Então toda a publicidade, o marketing, as propagandas estão focadas em crianças pequenas. E colocam lá na televisão os programas, os filmes, o foco deles é esse. É porque se pegar a criança, eles sabem que forma uma mentalidade, forma uma geração, forma o futuro e forma gente cativa. Se deturpar uma criança desde pequena, ela vai ficar presa àquele tipo de mentalidade. Então, o marketing moderno, isso não sou eu que estou falando. Você lê qualquer revista, você vai ver que o pessoal fala, olha, hoje, para consumir isso, para consumir aquilo, hoje, muitas famílias, quem decide o que compra são as crianças. E o pessoal fala, se a gente pegar essa criançada, se a gente dominar a mente dela, se a gente fazer esse menino pequeno ficar dependendo da tecnologia, que ele quer comprar um celular, ele quer um tablet, ele quer um iPhone, ele vai atormentar o pai dele até o pai dele comprar. E aí as mentes mais geniais do mundo estão focadas nos nossos filhos. Os programas de televisão, os filmes, os desenhos animados estão focados nos nossos filhos. E a gente fala assim, não, deixa o meu filho, ele não está querendo ir na igreja, ele não quer ler a Bíblia, ele não quer orar, deixa aí. Babá eletrônica, deixa ele assistindo televisão, pelo menos está quietinho lá. E ele está lá recebendo bombardeios de mentalidade mundana, consumista, materialista, anticristã e por aí vai. Então, os pais aqui estão levando os filhos a Cristo. Isso aqui é um negócio, é um dever. Então hoje você vê gente aqui que é membro da igreja, que frequenta a igreja, que é negligente em relação a isso. Que é negligente, completamente negligente. Não vou levar meu filho, vou deixar meu filho vai crescer. Aí ele vai entupindo de valores, de pensamentos, de ideias, de conceitos completamente secularistas, mundanos, pecaminosos, antideus, anticristãos. E aí o inimigo das nossas almas já sabe que essa geração está estragada. Porque ele entrou na mente, entrou nos valores, entrou nos desejos, entrou nos sonhos, entrou nos ideais de vida. Aí você vê uma molecada tudo dominada pelo mal. Aí você vai ali na avenida, uma hora dessa, tem um monte de adolescentes tomando cerveja, se deu uma garrafa de pinga, ouvindo funk, as meninas seminuas, dançando, cantando, bebendo, se embriagando. Você vai nas festas universitárias, a turma bebendo até ser levado para o hospital, ouvindo só músicas indecentes, só letras perniciosas. E nós não, deixa meu filho crescer, deixa ele dormir até tarde, coitadinho, só tem domingo para dormir, não vou para a igreja, não vou para a escola bíblica, não vou levar para a igreja não. Se você esperar, o diabo não espera, o traficante não espera, o mal não espera, a publicidade não espera, o mundo não espera, o Islã não espera,
2.000 jovens europeus, adolescentes europeus, estão se tornando terroristas islâmicos. Saiu na revista Época. Aquela família brasileira que mora na Bélgica, dos melhores qualidades de vida, o jovem criado lá na Bélgica, virou um terrorista islâmico, está lá no Estado Islâmico cortando cabeça. Porque os muçulmanos estão indo para a porta das escolas aliciar adolescentes, levá-los para serem terroristas islâmicos. E eles falam em 2.000 jovens europeus. 2.000 europeus. É um negócio assustador. E você vê o desespero daquela mãe falando: meu filho, eu não entendo. Meu filho hoje é um terrorista islâmico. E você fala assim: não, deixa ele decidir. Aí o pai: não, deixa ele crescer. Não precisa ler a Bíblia, não precisa orar, não precisa ensinar para ele, não precisa inculcar na sua cabeça. Não, isso é fanatismo de igreja. Isso é fanatismo de igreja. Deixa ele viver, deixa ele ir para as festas. Faz parte da festa. Deixa ele beber um pouco, deixa ele conhecer um pouco o mundo. Senão ele vai ser bitolado, senão ele vai ser atrasado, senão ele vai ser careta. Essa é a mentalidade secular. Já vi de filhos de crentes entrarem com tudo nisso aí. Por quê? Não estão sendo ensinados, estão sendo levados a Cristo, estão sendo levados à palavra de Deus, não estão sendo ensinados e levados até Jesus. E muitos pais são negligentes, muitos adultos são negligentes, muitas igrejas são negligentes. Muitos deixam os filhos crescerem como eles querem. É dever de todo pai, de toda mãe, que se chama de cristão, levar os seus filhos a Cristo e orar para que cada um deles tenha uma experiência real com Jesus Cristo e transforme a sua vida. Oramos, eu oro por essas crianças aqui. Lá no bairro Santa Maria hoje teve mais de 60. Um dia tinha um menino lá que aprontava, e um dia a professora deu uma aula sobre o pecado, sobre o mal. E o menino começou a chorar. Foi: por que você está chorando? Foi: porque eu sou pecador e eu preciso do perdão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias um desses meninos lá do bairro foi levado lá para a Fundação Casa, 13 anos, e ele falou assim: não adianta, eu vou sair daqui e vou voltar a trabalhar para o tráfico, porque no tráfico eu ganho R$200 por dia. Lá no tráfico lá, tá cheio de tráfico de drogas lá no bairro lá, aliciando as crianças. Então o mal está aí, focado. Mas nós somos a força de Jesus Cristo na terra. E nós vamos orar para os nossos filhos serem cheios do Espírito Santo, terem experiência real com Deus, se entregarem a Jesus, receber a revelação do Espírito Santo e serem homens e mulheres cheios de Deus. Cheios de Deus. Amém. Segundo, esse é o dever, levar as crianças a Jesus. Segundo, os que impedem, os discípulos impediam. Jesus estava indo para Jerusalém e disse: não, Jesus tem muita coisa para fazer. E está falando para os pais: não, Jesus está ocupado, não traz, não leva. Aí você vai ver a única vez no Novo Testamento que Jesus ficou com raiva dos discípulos. A expressão grega aqui é a única vez. Jesus é tomado de uma forte emoção. O termo original, Jesus foi tomado de uma forte emoção, de uma forte indignação. A única vez. Jesus ficou indignado com os mercadores, ficou indignado com os fariseus, mas com os discípulos, só uma vez Jesus ficou indignado. Foi nesse texto aqui. A única vez. Jesus foi tomado de uma forte emoção, porque os discípulos estavam impedindo as crianças de chegar até eles. Então eles estavam: não, Jesus está ocupado, Jesus não tem tempo. E naquele tempo eles achavam que crianças eram irrelevantes. Crianças não eram importantes, crianças não tinham lugar, crianças iam ficar quietas, afastadas. Eles deixavam isso, ainda mais, quanto menores, mais abandonadas as crianças estavam. Eles achavam que as crianças eram incômodas, eram irrelevantes. Quanta gente hoje vê criança como incômodo, como empecilho. Quanta gente hoje nem está querendo ter filho mais. Não vou ter filho não, porque a criança dá muito trabalho, é muito incômodo. Para que eu vou gerar filho? Para que eu vou ter filho? Só vai dar trabalho. E essa mentalidade vai dominando as pessoas. Às vezes eu tenho 3 filhos. Muita gente fala assim: quando a minha mulher ficou grávida,
Coitadinha, 3, né? É assim que a pessoa pensa. Aí eu tenho um amigo que tinha 4. Aí quando ele fala 4 filhos, nossa, você é doido, cara. Aí vocês têm, não tem nenhum não, a gente prefere viajar, ter filhos. Eu prefiro viajar, negócio de ter filho aí é coisa ultrapassada. Um cachorro já substitui, é melhor. Na Bíblia ter muitos filhos era sinal de prosperidade. Hoje é sinal de sofrimento. Muita gente vê, vai ter filho, coitado. Aí as agoureiras, né? O que eu recebi de agouros, maus agouros. Você não vai dormir à noite, você vai sofrer. Aí fala para minha mulher, coitadinha, você já era, sua vida acabou, você não vai fazer mais nada. Aí parece que gravidez é doença. Meus irmãos, tem que acabar com isso em nome de Jesus. Essa frescuraiada, esse povo hoje é muito fresco. Eu vejo aqui, não, nasceu meu bebê, só vou para a igreja daqui 1 ano. 1 ano, cara. A Cláudia levou o Iago prematuro no shopping com 4 dias, com 5 dias foi na churrascaria. Botava ele assim no colo e comendo carne. Gravidez não é doença, gerar filho não é doença, é natural, é natural, é natural. É assim aí, colocando medo nas mulheres. Gerar filho, cuidar de filho é coisa natural, é normal, é comum, não é peso, não é fardo, é alegria, é dádiva, é bênção de Deus. Isso é mentira do diabo, essa conversa. Você entendeu? É mentira. Não é de Deus esse negócio. Parece que a pessoa ficou lá, agora a vida vai acabar, você vai ter. Porque acabar o quê? Porque você não sabe criar. Você não sabe criar, você não sabe educar. Se eu nunca deixei de ir em lugar nenhum por causa dos meus filhos, leva junto, vai junto e ensina a ficar quieto. Eu tive 3 filhos, criei os 3 na igreja. Pergunta se algum dia a Cláudia teve que levantar com os 3 filhos da igreja. Pergunta. Nunca, irmãos, nunca. Sentava aqui, ó, um no colo, outro dormia do lado e outro do lado assim. E eu pregando e eu de olho. Pergunta se precisou. É porque não sabe. Aí nós temos um monte de frescuraiada, muita bobajaiada no meio da educação infantil. É tudo natural. E é tudo quem dirige e orienta é o pai e a mãe. Que educa, não é o filho que manda, não é o filho que determina. Não. É assim. O meu estilo é um pouco rígido, eu sei, mas foi assim. E é boa. E funcionou. Mas hoje é muita coisa. É natural. Gerar filho, ter filho, educar os filhos. A Bíblia nunca falou que educar filho é pesado, é difícil. Muito pelo contrário. Herança do Senhor são os filhos, dádiva do Senhor, fruto do ventre do seu galadão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Que enche de filhos, que tem os seus filhos junto deles. É bênção do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos. Não é incômodo, não é peso, não é transtorno. Nada disso. Isso é mentira. Isso é conversa fiada. É bênção do Senhor para nós, os seus filhos, os filhos que o Senhor nos dá para nós criarmos. Agora, tem pessoa que diz que é incômodo. Esses dias eu fiquei indignado e eu coloquei lá no Facebook, e se quiser me processar, processa. Mas o Edir Macedo defendendo numa pregação o aborto. Como que um pastor diz que não, tem que abortar, porque senão vai ser marginal, vai ser bandido, é melhor abortar. A Bíblia diz que quem aborta é assassinato, e quem assassina é do diabo. Eu falei, o Edir Macedo é o anticristo, é enviado de Satanás. Porque um pastor que defende aborto não é de Deus. Porque é uma sociedade, uma igreja, e quem conhece Jesus tem que proteger os mais indefesos, que são as crianças não nascidas, que precisam de mais cuidado, de mais proteção. A igreja precisa deles. E quem defende o contrário não é de Deus, não é de Deus. A Madre Teresa, que é católica, cuidou lá de Calcutá, na Índia, foi lá nos Estados Unidos, na Casa Branca, fez um discurso lá e ficou em pé, lá para o presidente, e falou assim, ó, o aborto não é de Deus, Deus é contra o aborto. E mais, se vocês não querem os seus filhos, a Madre Teresa falou isso lá na Casa Branca, se vocês não querem os seus filhos, dê para mim, que eu cuido deles. É isso que a igreja devia fazer, não mandar matar igual o Edir Macedo.
Vamos cuidar, vamos adotar, vamos amar, vamos abençoar. Mas não destruir a vida dos não nascidos, porque criança é bênção do Senhor, é herança do Senhor, herança do Senhor são os filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ficou indignado com os discípulos, foi tomado de forte emoção, porque eles não queriam deixar as crianças chegar até lá. Quantas vezes nós deixamos as crianças de lado, nós deixamos as crianças de qualquer maneira? Quantas vezes nós não levamos as crianças, nós não ensinamos para elas, não damos exemplo e não damos a nossa atenção? Muitos ateus famosos da história, muitos filósofos ateus foram filhos de pais, crentes, cristãos, que foram péssimos pais, que deram mau testemunho, que foram péssimos exemplos. Nietzsche foi um desses e outros filósofos que se revoltaram contra Deus por causa da educação da família que ele teve. Às vezes impediu as crianças de conhecerem a Cristo e a palavra de Deus. Pais que não mostraram que o evangelho é bom, que Deus é maravilhoso, mas mostraram apenas uma casca pesada da religião. Quantas vezes a formação familiar é apenas da aparência, da hipocrisia, e falta vida, falta alegria, falta prazer, falta mostrar que sem Deus não há vida e não há alegria, que Jesus é a alegria da vida. Às vezes nós impedimos, por isso que a nossa igreja precisa cuidar bem das nossas crianças, louvar a Deus pelo ministério infantil, agradecer pelas professoras, os professores, todos que se empenham, pela festa que foi hoje e tantas outras coisas que nós estamos levando as crianças a Jesus. Essas 60 crianças que estiveram hoje, quem as conheceu antes, fala assim, veja como elas já estão mudadas, veja como elas já estão comportadas, veja como elas estão educadas, como elas almoçaram, porque elas estão sendo levadas a Jesus, e a vida delas estão sendo transformadas pelo poder de Deus. Crianças sem paz, sem educação, sem recursos, nós precisamos lutar contra as forças que impedem as crianças de chegar até Jesus. Mentalidades, filosofias, ideias, conceitos, isso nós não devemos fazer, devemos ser uma igreja das crianças. Quanto mais crianças nós tivermos aqui, melhor será essa igreja. Melhor será essa igreja. Podem vir muitas crianças, as mulheres que querem engravidar, engravide aí, ó, venha gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Faça disso aqui um berçário. Encha aí, ó. Encha aí. Tá certo, mas os meus filhos não são iguais aos seus, mas traz assim mesmo. Vai ficar correndo, pode trazer, é bem-vindo, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Os meus é porque eu orei, acho que muito lá no ventre, assim, acalma essa criança. Acalma essa criança. Dá uma genética bem baiana do pai para isso, vai ser bem calmo. Aí vieram os três assim, bem calmos. Mas a igreja que ama as crianças, que seja a igreja cheia de crianças, que leva eles até Jesus. Terceiro, é a atitude de Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? Jesus os abençoou, Jesus os abraçou, colocou a mão e abençoou as crianças. E a ideia da bênção de Jesus é uma ideia de uma bênção contínua e intensa. Essa palavra que Jesus abençoou as crianças, parece que ele continua abençoando a ideia. É um contínuo, é um gerúndio. Jesus ficou abençoando as crianças. E a palavra é uma palavra bem forte, uma bênção intensa sobre as crianças. Jesus os abençoou dessa maneira, da ideia que ele colocou muito afeto, muito amor, muito cuidado, trouxe as crianças para perto de si e abençoou aquelas crianças, e acolheu elas, e abençoou, e encorajou os pais, e repreendeu os discípulos, falou, não, os impersais, tragam, repreendeu os discípulos, encorajou os pais, podem trazer as crianças até mim, tragam elas a mim, porque delas é o reino dos céus. Se vocês não receberem o reino de Deus como uma dessas crianças, vocês não vão entrar lá. Jesus, além disso, dá um lugar de destaque às crianças, dá um lugar de importância para elas. E aí eu quero explicar o negócio. E alguém fala assim, você viu? As crianças já estão no reino de Deus. O que isso significa? Primeiro, isso significa, não é que a criança não tem pecado. Quando Jesus falou, você tem que receber, não é isso que Jesus falou. Que a criança não tem pecado, que ela é pura. Isso daí não foi isso que Jesus quis dizer. Hoje você vê pessoas caindo no extremo e dizem, eu não vou disciplinar meu filho, eu não vou pôr regras, porque ele é puro. Aí tem aqueles meninos que são assim,
não podemos dizer aquela palavra, né? Mas são, né? Como que diz lá na Bahia? Empesteado. Aí o pai fala assim, tudo ele quebra, ele derruba, aí o pai fala, olha que lindo, é puro, né? É puro. É puro. Jesus não está dizendo que a criança não tem pecado. O rei Davi no Salmo 51 diz que em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci em pecado. Davi está dizendo que a criança já nasce com o pecado original, que toda criança é pecadora, toda criança é pecadora. E aí a Bíblia fala muitas vezes, por exemplo, que a gente não tem que ser como menino. Paulo diz em 1 Coríntios 3 que as crianças são briguentas. Em 1 Coríntios, depois as crianças são imaturas, são fáceis de seduzir, são imprudentes, são volúveis. Então a ideia é que a criança tem pecado. Ela nasce com pecado. E é só você colocar, não precisa nem ler a Bíblia, só você colocar as crianças, você vai ver que elas não são puras assim. Que elas brigam, que elas são egoístas, que causam isso. Não são puras, não são inocentes, não nascem sem pecado. O meu filho, o seu filho, lindinho, maravilhoso, ele não é um anjinho, saiba disso. Você olha seu filho tão lindo e fala assim, é um anjinho. Não é anjinho, não é anjinho. Ele é um Adãozinho, pecadorzinho. Ele pode ser lindo do jeito que for, ele é um Adãozinho, ele já nasceu com pecado. Não caia nessa ilusão, fala, não, meu filho é puro. Não é, seu filho é pecador. Todos são pecadores, todos pecaram. Então, não quer dizer isso. Ele não quer dizer isso. E também não quer dizer que as crianças elas são salvas por si mesmas. Ela não tem pecado, ela vai se salvar sozinha. Não é isso que o texto está falando, não é isso. Jesus está falando que vocês precisam receber o reino de Deus como as crianças, como as crianças. Como a criança recebe o reino de Deus. A gente tem que mirar nelas como elas receberam Jesus, como elas fizeram. Então, o que Jesus está falando? Olha, você tem que ser como uma criança, em primeiro lugar. Receber o reino de Deus com a confiança total em Cristo. Eles se entregam a Jesus. Eles olham para Jesus e creem nele, confiam nele. É uma confiança total, incondicional. Eles não ficam com dúvida, com empecilho. Não, eles confiam totalmente, cegamente as crianças confiam em Cristo. E segundo, elas dependem totalmente de Jesus. Recebem o reino assim, como depende do pai e da mãe, elas vão depender de Deus, depender de Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, que depende de Cristo para ensiná-las, guiá-las, conduzi-las, protegê-las, alimentá-las. Você precisa receber o reino de Deus como uma criança, confiando totalmente nele e dependendo totalmente dele. Com essa atitude humilde e despretensiosa. É isso que Jesus está dizendo. Não está dizendo que a criança não tem pecado. Está dizendo que nós devemos receber o reino de Deus como uma criança recebe. Com aquela fé sincera, com aquela confiança plena, com aquela dependência total no Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus está falando. E aí a gente tem que olhar e ver. Você nunca vai ver um menino, uma menina que é ateu. Para ser ateu o cara tem que estudar muito para ficar burro. Ele tem que estudar muito para ficar burro. O cara faz pós-doutorado para chegar à conclusão que é ateu. Então, é pós-doutorado na estupidez. Agora a criança, quando ela crê, ela recebe com fé, com dependência, com confiança. E é assim que Jesus fala, como essa criança está recebendo? Se entregando. Você tem que receber o reino de Deus dessa maneira, como uma criança. E aí, quando os discípulos estavam brigando quem era o maior, Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e falou assim, como essa criança recebeu, como ela creu, esse é o maior, é como uma criança que recebe humildemente, necessariamente precisando, sem os empecilhos dos adultos, sem os problemas dos adultos, mas receber Jesus Cristo, confiar nele, nos méritos dele, na obra dele na cruz e ser salvo. É assim que nós devemos fazer. Como as crianças fazem. E aí, há uma estatística, irmãos, que dizem que 86% dos adultos que seguem a Jesus decidiram a servir Jesus, creram nele, com menos de 15 anos de idade. 86%. 86%. Eu entreguei minha vida para Jesus com 15 anos. Muitos pastores e missionários que eu conheço receberam o chamado e a vocação na faixa dos 12, 13 anos. Alguns até com menos. E aqueles que permanecem mais firmes ao longo da vida são aqueles que decidiram mais cedo. Mais cedo.
Essa é uma faixa estratégica, é uma idade estratégica, e Deus sabe disso, e o diabo também sabe disso. Então Jesus acolhe, abraça, abençoa intensamente, poderosamente, e continua abençoando para dizer para nós: a igreja precisa receber, acolher, interceder, abençoar e levar as crianças até Jesus Cristo. Devemos orar intensamente pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Devemos orar para que o Senhor encha as crianças com o Espírito Santo. Devemos orar como Deus levantou Samuel quando era menino e falou com ele: Deus fale com os meninos e as meninas, Deus fale com as crianças, Deus encha com o Espírito Santo as crianças, e a gente ore para que a nova geração seja mais cheia de Deus do que nós, e a gente ore para que nós tenhamos sucessores. Deus levante pregadores, pastores, missionários, cantores, músicos, servos de Deus entre os adolescentes cheios do Espírito Santo. Nós devemos orar por isso, é nossa obrigação formar sucessores e investir em crianças e abençoar e orar por elas para que elas sejam cheias do Espírito Santo. Como o inimigo tem focado nas crianças, eu desafio você a focar nas crianças e orar por elas para que elas sejam a geração que vai levar o nome de Jesus até os confins da terra, a geração que vai ver o avivamento espiritual, a geração que vai trazer o reino de Deus a milhares de vidas na nossa cidade e no nosso país. Eu oro pelos jovens, eu oro e intercedo pelos adolescentes, estou orando pelas crianças, que Deus levante uma liderança de adolescentes cheios do Espírito Santo. Que você não caia nessa bobagem: não, meu filho, você precisa ganhar dinheiro, você precisa, esquece a igreja por um pouco. Bobagem, mentira. Esses dias alguém me contou de um grupo de jovens que está fazendo vigílias de oração. Eu chorei. Falei, que lindo. Quando você vê um grupo de jovens orando, 17, 18, 20 anos, pode saber, ali o Espírito Santo está fazendo coisa poderosa, pode saber disso. Quando você vê meninos 16, 17 anos orando, vigília, buscando a Deus, pode saber, ali a obra de Deus está acontecendo, ali a geração está sendo conquistada. Eu lembro o grupo de jovens que eu fazia parte, 15 jovens, e orava no monte, orava nas casas, orava de madrugada, orava, o pastor brigava com a gente, e a gente orando, e Deus levantou ali pastores, missionários, que estão pregando a palavra de Deus. Então assim, coloque seu filho para orar. Lá na igreja de Marília, eu vi meninas de 12 anos liderando células, menina de 12 anos que ora 1 a 2 horas por dia, que tem discipulado seus colegas de escola, que tem levado lá e tem multiplicado as células, 50, 100 crianças convertidas lá na igreja, lá, que Deus tem levantado crianças cheias do Espírito Santo, sem deixar de ser criança, não precisa pôr terno e gravata, nada disso, sendo criança, sendo leve, sendo livre, sendo feliz, sendo lúdica, mas servindo ao Deus que as ama e que abençoa. Eu queria que você sonhasse com a geração de adolescentes, de pré-adolescentes, de crianças, cheios do Espírito Santo. Uma nova geração que vai impactar o mundo. Que você abençoasse as crianças e orasse por toda a nossa cidade, para todos os pequeninos, que Deus os livre do mal, do abuso, do trabalho escravo, da violência doméstica, que o Senhor os livre da pedofilia, que o Senhor proteja nossas crianças, que têm sido atacadas de todos os lados, que o Senhor ouça o nosso clamor e abençoe os nossos filhos para a glória dele. Eu queria convidar você para orar, para a gente ficar em pé, e nós vamos orar ao Senhor. Deus chamou Samuel, Samuel impactou Israel, ainda menino. Deus chamou Jeremias, ainda menino. Deus chamou Davi, ainda menino. Deus falou com José, ainda menino. Deus fala com os meninos e meninas, e Deus levanta. Eu queria que você orasse por uma criança, talvez seu filho, seu neto. Eu queria que você orasse agora por eles, e para Deus, protege os meus filhos, protege, Senhor, do mal, e eu quero abençoar eles em nome de Jesus. Que os meus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Ore a Deus agora. Levanta uma geração comprometida, sarada, saudável, uma geração abençoada nessa terra. Ore ao Senhor, feche os seus olhos aí e ore a Deus pelas crianças nessa hora. Amado Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que ama as crianças. E o Senhor nos deu filhos e filhas. Herança do Senhor são os filhos, filhos da promessa. Sobre os meus filhos tem uma promessa do Senhor.
E os filhos não são meus, são teus, Senhor. Eu cuido deles, mas os meus filhos são teus. E eu quero orar e consagrar os nossos filhos, os netos, as crianças, aqueles bem pequenos, os maiores. Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Livra-os do mal, livra-os do pecado, das ciladas, das setas, livra das drogas, dos vícios, livra, Senhor, da exploração, do abuso. Protege os nossos filhos, Senhor. E consagra a eles e revela a eles o teu poder e o teu amor. Revela, fala com os nossos filhos, Senhor. Como o Senhor falou com Samuel, com Jeremias, fala com os nossos filhos, Senhor. Fala pela palavra, fala em sonhos, fala de maneira sobrenatural, mas fala com os nossos filhos, Senhor. Revela a eles a sua glória. Que o Senhor levante uma geração comprometida para impactar esse mundo, meu Deus. Que essa igreja seja uma igreja de crianças e para as crianças. Dê sabedoria a cada pai, cada mãe. Dê a eles o teu discernimento, para que criem os seus filhos no caminho do Senhor. Que ensinem os seus filhos no caminho que eles devem andar. Eu oro pelos filhos que estão desviados e afastados. São teus, Senhor. Foram consagrados a Ti. Nós não geramos filhos para viver no pecado e ir para o inferno. Nós geramos filhos para irem para o céu. Por isso nós clamamos, traz de volta, Senhor. Repreende o mal. Toca no coração, traz de volta os filhos, que eles voltem para o teu caminho, para a casa de Deus, para a igreja de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E oramos para que os nossos filhos não se desviem, que ao entrarem na faculdade sejam firmes e fiéis, sejam cheios do Espírito Santo e façam diferença nesse mundo, que a luz de Cristo brilhe através deles. Eu te peço isso, meu Deus, para a glória do teu nome. Traz, ó Deus, um avivamento, que os meus filhos vejam a glória de Deus nessa terra, que os meus filhos colham aquilo que nós estamos plantando em oração, que os nossos filhos vejam a colheita abundante, Senhor, daquilo que nós temos semeado em fé, que eles vejam a glória de Deus aqui na terra. Levanta pastores, missionários, profissionais comprometidos, moços e moças, íntegros, santos e piedosos, que vão levar a tua palavra até os confins da terra. Faz isso, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro, eu te adoro e eu te agradeço. Amém e amém, Jesus.